todas essas igrejas, essas organizações religiosas que se vê hoje sobre a terra, são rede de pesca de Satanás. Não há nenhuma dessas igrejas que pertença ao Senhor Jesus Cristo. Mas as pessoas dizem, não, você veja que você está errado. Quando eles nos ouvem pregar, eles dizem, na Bíblia fala sobre igrejas. E eles citam Apocalipse 2 e Apocalipse 3 para falar das 7 igrejas da Ásia. Tudo bem, em Apocalipse 2 e Apocalipse 3 fala sobre 7 igrejas. Eu estou de acordo. Mas eu pergunto, essas 7 igrejas eram católicas, protestantes, evangélicas ou branamistas? Eu fiz essa pergunta a um evangélico, a um pregador evangélico. Ele disse que havia 7 igrejas na Ásia. E ele citou Apocalipse 2 e Apocalipse 3 para falar das 7 igrejas da Ásia. Eu perguntei, essas 7 igrejas que estavam na Ásia, elas eram igrejas católicas? Elas eram igrejas protestantes? Elas eram igrejas evangélicas, Assembleia de Deus, Adventista, Quadrangular, Testemunho de Jeová? Elas eram igrejas branamistas? E ele disse que não era. Mas se não era, então todas essas igrejas que estão hoje sobre a terra são falsas, pertencem ao diabo Satanás. Essas igrejas que estavam na Ásia, elas pertenciam ao qual sistema religioso? Era católico, era protestante, era evangélico ou branamista? Qual era o nome dessas igrejas? Havia 7 igrejas na Ásia. Qual era o nome dessas igrejas? E eles dizem, uma se chamava Éfeso, o nome da outra era Esmirna, o nome da outra era Tiatira, o nome da outra era Pérgamo. Bem, estes nomes eram nomes de igreja ou era nome de cidade? Era nome da igreja? Éfeso é nome de uma igreja ou nome de uma cidade? Esmirna era o nome de uma igreja ou nome de uma cidade? Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, Sardes, isto são nomes de igrejas ou são nomes de cidades? E eles não querem responder. Eles se recusam a responder. Eles dizem, vocês estão pregando errado. Você diz que todas essas igrejas na terra pertencem a Satanás. Mas a Bíblia fala sobre igrejas? Sim, a Bíblia fala sobre igrejas. Mas fala da igreja católica? Fala da igreja protestante? Tem alguma igreja protestante que existe hoje sobre a terra que estava lá em Apocalipse 2 e Apocalipse 3? Esta igreja do Edir Macedo, Valdomiro Santiago, Igreja Assembleia de Deus do Seta, Igreja Assembleia de Deus de Madureira, de Missão, de Anápolis, Igreja Congregação Cristã, essas milhares e milhares de igrejas evangélicas que se vê hoje sobre a terra, havia alguma delas lá em Apocalipse 2 e Apocalipse 3? Eles não respondem. Eles se recusam a responder isso. As pessoas vêm até nós para nos dizer que essas igrejas são de Deus. Mas a pergunta é, qual dessas igrejas é de Deus? As igrejas católicas? As igrejas protestantes? As igrejas evangélicas ou as igrejas branamistas? Quais dessas igrejas é de Deus? Porque elas não podem ser todas de Deus, tendo doutrinas diferentes, tendo ensinamentos diferentes, tendo comportamentos diferentes. Qual dessas igrejas, na verdade, é de Deus? E um pregador evangélico me respondeu, aquelas que pregam o nome de Jesus Cristo são as verdadeiras. Eu disse, está bem. Neste caso, os espíritas, eles são de Deus? Os espíritas pregam também o nome de Jesus Cristo. Os maçons pregam o nome de Jesus Cristo. A maçonaria diz que Jesus alcançou o grau 33 da maçonaria. Os maçons acreditam em Jesus Cristo e eles pregam Jesus Cristo. Eu perguntei a esse pregador evangélico se a igreja verdadeira é aquela que prega Jesus, nesse caso, os católicos, é uma igreja de Jesus Cristo? Ele disse que não é. Eu disse, mas como que não é? Se a igreja católica prega o nome de Jesus Cristo? Eu perguntei, a igreja adventista do 7º dia é uma igreja de Jesus Cristo? Este pregador disse que não era. Eu disse, mas como que não é? Se a igreja adventista prega o nome de Jesus, e você diz que a igreja verdadeira sobre a terra são todas aquelas que pregam o nome de Jesus Cristo? Eu continuei perguntando, a igreja
Testemunha de Jeová é uma igreja de Jesus Cristo? Ele disse que não era. Mas como que não é? Os testemunhos de Jeová também pregam o nome de Jesus Cristo. A Igreja Batista prega o nome de Jesus Cristo. A Igreja Assembleia de Deus do SETA prega o nome de Jesus Cristo. Então eu perguntei, a Igreja Assembleia de Deus do SETA é uma igreja de Jesus Cristo? Ele disse sim, esta é. Esta prega o Evangelho de Jesus Cristo. Eu disse ok, neste caso então, a Igreja Assembleia de Deus de Madureira é de Jesus Cristo? Ele disse que também era. Mas como que pode? Elas têm placas diferentes, têm nomes diferentes. Se elas pertencem ao mesmo Jesus Cristo, por que não estão juntas na mesma igreja? Por que não é uma só igreja, tem que ser duas, SETA e Madureira? Se as duas são de Jesus Cristo, por que não tem o mesmo nome sobre a terra? Por que os pastores da igreja do SETA não é pastor na igreja Madureira? Por que os dízimos e ofertas arrecadados na igreja do SETA não servem na igreja de Madureira? Por que eles estão divididos? Bem, se é de Jesus Cristo, por que está dividido? E Paulo disse, porventura pode o corpo de Cristo estar dividido? Eu digo para vocês falar todos a mesma coisa. Fale a mesma coisa, o corpo de Cristo não está dividido. Se as igrejas Assembleia de Deus do SETA, Igreja Assembleia de Deus de Missão, Igreja Assembleia de Deus de Madureira, Igreja Assembleia de Deus de Anápolis, Casa da Bênção, Igreja Quadrangular, se todas essas igrejas são de Jesus Cristo, como que elas estão divididas com placas e organizações e nomes diferentes? E ele não sabia responder. Ele se recusava a responder. Ele não quis responder. Aplicativo Profeta Cacô Felipe Oficial. Para Android e iPhone. Fotos e vídeos. Canções e pregações. Toda a mensagem do Profeta Cacô Felipe em um único aplicativo gratuito. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Cacô Felipe Oficial é para você.